CBN Retrospectiva 2025. Em 2025, nos despedimos precocemente de Preta Gil e ainda demos adeus às vozes singulares de Nana Caymmi e Ângela Rorô. Os palcos ficaram órfãos de Francisco Cuoco, as telas de Cacá Diegues e as letras de Luiz Fernando Veríssimo. Figura emblemática da esquerda latina, o uruguaio Pepe Mujica também morreu este ano, assim como o mineiro fundador do Clube da Esquina Loborges e os sambistas cariocas Arlindo Cruz e Bira Presidente, ícones do fundo de quintal. Quando você me vê, eu vejo acender outra vez aquela chama. Essa reportagem poderia começar dizendo que Preta Gil foi vítima de um câncer. Mas se tem uma coisa que Preta não foi, era ser vítima. Foi sim, irreverente, intensa, inspiradora. Depois de 2 anos de tratamentos, a filha de Gilberto Gil partiu de maneira precoce, aos 50 anos, não sem antes deixar exemplo na luta pelo fim de preconceitos. Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada. Quem também levantava a bandeira contra o preconceito era Ângela Rorô. Icônica, ficou conhecida pela voz rouca e grave. Abriu caminhos numa época em que falar sobre sexualidade era tabu. Carioca de coração baiano como Preta, dona de uma voz singular como Rorô, outra cantora que nos deixou em 2025 foi a filha de Dorival, Nana Caymmi. Batidas na porta da frente, é o tempo. Intérprete de sucessos, muitos dos quais se tornaram temas marcantes de novelas brasileiras. E se o assunto é novela, como não lamentar a partida de um dos maiores galãs da teledramaturgia? Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval. Eterno Carlão de Pecado Capital, Francisco Cuoco morreu aos 91 anos. Foi um dos atores favoritos de Janete Claire, que criou personagens marcantes para ele. A admiração era recíproca, como ele relatou em entrevista ao Memória Globo. Ela me falava às vezes que não só você pode fazer, porque eu vi tal novela que eu fiz e agora vai ser diferente porque e aí eu queria que você fizesse. Eu falei, não, mas eu faço mesmo. Eu gosto de trabalhar porque você trabalha com o coração, com os sentimentos, você não tem assim, policiamentos assim, de preciosismos assim. Não só as artes cênicas perderam estrelas. Demos adeus a um gaúcho bem-humorado que dizia que morreria sem realizar um grande sonho, o de nunca morrer. Luiz Fernando Veríssimo notabilizou-se como cronista, humorista, jornalista, cartunista. Como disse o conterrâneo Fabrício Carpinejar, à CBN, Veríssimo não deixou herdeiros, mas personagens. Quando você ria das tiradas, das esquetes, das cenas do Veríssimo, doía no fundo. Você tinha que mudar, você tinha que evoluir. Ele descobriu algo em você que era anacrônico, que já tinha passado do tempo, que mostrava uma limitação cultural. O Veríssimo não deixa herdeiros. O Veríssimo deixa personagens. Quem também deixou muitos personagens foi Marina Colasanti. Assim como Veríssimo, também foi jornalista. Partiu em janeiro. Em março, foi o companheiro de vida e também escritor Afonso Romano de Santana. Em 2025, nos despedimos ainda do peruano Mário Vargas Llosa, prestigiado nome da literatura mundial, vencedor do Nobel de 2010, além do ensaísta Marcos Vilaça, a proeminente Heloísa Teixeira, o respeitado Cícero Sandrone e um dos maiores guardiões da nossa língua, o gramático Evanildo Bechara. Outro membro da Academia Brasileira de Letras que nos deixou foi Cacá Diegues, figura central do cinema novo. Com uma obra que atravessou 5 décadas, combinou a busca por uma identidade nacional com grande apelo popular. Em entrevista à CBN, contou que sempre quis fazer cinema. Naquela época, você pensar em fazer cinema, a mesma coisa que você queria ser astronauta no Paraguai, era mais ou menos isso, né? Por quê? Porque não havia condições, não tinha condições de você fazer um cinema no Brasil. Mas aí eu encontrei, com 17, 18 anos de idade, até menos, 16, eu comecei a encontrar pessoas que tinham os mesmos sonhos que eu, né?
Outro grande que partiu foi Sebastião Salgado. Registrou a história do seu tempo também através das lentes. Foi um dos fotógrafos mais importantes do mundo. E como não sentir saudade daquele que retratava os costumes pelos traços também? Jaguar, um dos fundadores do Pasquim. Falando em sociedade, políticos das mais diversas matizes também faleceram este ano, como dois antagonistas ideológicos, o polêmico direitista francês Jean-Marie Le Pen e o uruguaio Pepe Mujica, uma das figuras mais emblemáticas da esquerda latino-americana, um otimista por natureza. Este mundo tem muita lágrima, muita porcaria e muita miséria, mas também tem muita grandeza, tem muita coisa. Não se pode jogar isso assim, no lixo. Então, a luta é para melhorar essa realidade, que não significa ter mais coisas, mas ser mais feliz. Os afetos é ter tempo para cultivar os afetos. Tener tempo para cultivar os afetos. Otimista como o teor dessa canção, clássico do caribenho Jimmy Cliff, que nos deixou em novembro. O rock também ficou órfão este ano. Ozzy Osbourne, um dos maiores do heavy metal. Tal qual Ozzy, quem teve uma carreira notável e duradoura, paralelamente ao trabalho em grupo, foi Lô Borges. Coisas que a gente se esquece de dizer. Começou a tocar e compor ainda na adolescência, com amigos e vizinhos, em um encontro que daria origem a um dos movimentos mais importantes da MPB. A música popular brasileira ainda sofreu duros golpes em 2025, com as despedidas a Jardes Macalé e ao maestro Hermeto Pascoal. O mundo do carnaval se despediu do ícone Haroldo Costa. Não foi a única perda. O samba ainda deu adeus a duas lendas, amigos de longa data. Em junho, Bira Presidente, figura central na criação de dois marcos culturais do Rio de Janeiro, o Cacique de Ramos e o Fundo de Quintal. Em outubro, quem partiu foi o imperiano Arlindo Cruz. O meu lugar é caminho de Ogum e Ançã. Lá tem samba até de manhã. Transitou entre o samba de raiz e o pagode moderno. Desde 2017 vivia com as sequelas de um AVC. Deixa imenso legado musical de um artista completo que marcou profundamente o samba brasileiro. De São Paulo, Lucas Soares, CBN Retrospectiva 2025. Nomes marcantes, muito importantes da nossa cultura que nos deixaram neste ano. Quais são as suas lembranças? Pode mandar aqui pra gente, mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 999 11 9981. 6h50.